Bom dia a todos, cumprimento aos eminentes pares, cumprimento do outro procurador regional eleitoral, senhores servidores, senhores advogados, partes eventualmente presentes. Está aberta a sessão, aprovada a ata da sessão anterior e serão adiados, em razão de pedido de vista, os processos 5166, que é o item 2.1 da pauta física, o 600275 e o 600273, que são itens 1.1 e 1.7 da pauta eletrônica. Ainda fica adiado para a próxima sessão o processo 600163, é o item 1.6 da pauta eletrônica, isto a pedido do relator. Nós temos um pedido de preferência sem sustentação oral. Esse primeiro aqui? Preferência esse aqui. Ah, tá. Sem sustentação oral, como dito, da relatoria do Dr. Jackson. É 1.5, Dr. Jackson, um PJE 0601-189. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018, requerente Jarbas Alves Carvalho. Vossa Excelência é relator e está com a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de prestação de contas de Jarbas Alves Carvalho, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar para expedição de diligências, detectou algumas irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou documentos e justificativas tempestivamente. Realizado o procedimento de análise, o órgão técnico, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em razão das seguintes falhas. 1. Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, no valor de R$ 7.100, caracterizando recurso de origem não identificada. Número 2. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissões de gastos eleitorais nos valores de R$ 41,68, R$ 10,00 e R$ 10,00, referente a despesas com taxa administrativa da empresa Vaquinha.com Negócios Virtuais, bem como não comprovação de despesas relativas à contratação e não utilização de serviços de impulsionamento do conteúdo do Facebook no valor de R$ 675,62. Ao final, ponderou pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.100 e também do valor de R$ 675,62. A douta Procuradoria Regional Eleitoral requereu realização de diligências junto à empresa Vaquinha.com. Em resposta, a empresa diligenciada apresentou esclarecimentos. Posteriormente, o candidato foi novamente intimado em razão dos novos documentos carreados nos autos, quedando-se inertes. Em seu parecer, a Procuradoria manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, bem como a devolução do valor de R$ 675 ao partido Rede, em razão de despesa contratada e não utilizada. Ato seguinte, o candidato juntou nova petição nos autos. É o relatório. Senhor Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra, senhor. Conforme relatado, cuida dos autos de prestação de contas de campanha de candidato ou do cargo de deputado estadual. Inicialmente, cumpre destacar que, após a emissão do segundo parecer da douta Procuradoria Regional, o candidato juntou a petição requerendo o chamamento do processo à ordem ante a utilização do rito ordinário, ao invés do simplificado, resultando, segundo afirma, em afronta ao princípio da legalidade e do devido processo legal. É importante destacar que a ausência... deixa eu liberar aqui. Desculpa. Esperei. Importante destacar que a ausência de utilização de rito simplificado não causou efetivamente qualquer prejuízo à parte, por ser justamente o rito que dá mais oportunidade de manifestação e ampla defesa. Ressalto por oportuno que, em análise ao trâmite adotado dos presentes autos, verifica o cumprimento de todas as formalidades, além do efetivo respeito aos direitos do candidato, na medida em que for-lhe garantido contraditório e ampla defesa, de modo que não há qualquer justificativa para que a referida nulidade pudesse ser catada. Eu vou pedir vênia, eu vou resumir
Com relação aos recursos próprios aplicados na campanha, que ultrapassam o patrimônio declarado, entendo que essa irregularidade está pautada na mera presunção, de modo que não atrai a desaprovação de contas. Até porque o candidato é servidor público federal, juntou aqui também a declaração de pontos de renda. Já com relação à segunda irregularidade, que diz respeito à omissão de despesa constatadas a partir de informações obtidas das bases de dados da Justiça Eleitoral, em relação a vaquinha.com ao Facebook, eu estou determinando só a devolução dos valores R$ 675,62, com relação ao gasto do Facebook que não foi devidamente comprovado nos autos, em consonância com o parecer do Ministério Público. Contudo, julgo aprovadas as contas com ressalvas. É como voto. Com ressalvas, né? De acordo com o parecer do Ministério Público. Tá, ok. Determinando a devolução de R$ 675, que é o gasto não comprovado no Facebook. Tá, ok. Desembargador Marilson. Doutor Antônio Peleja. Acompanho. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Acompanho. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Vou anunciar também que fica adiado, e isso aqui foi me informado agora pelo eminente relator, o 2.4, que é o processo 9814, que é uma prestação de contas de partido político, prestação de exercício financeiro de 2015, Partido da República, PR de Mato Grosso. Como dito, o requerente é o PR de Mato Grosso, também é requerente o Wellington Antônio Fagundes, que é seu presidente, e demais componentes da administração do partido. Então fica adiado a pedido do relator, já incluso, portanto, na próxima sessão. Doutor Sebastião Monteiro, o 2.2 é o processo 4414. É uma prestação de contas, partidos políticos, prestação de contas de exercício financeiro de 2016, Partido Social Liberal PSL de Mato Grosso. Como dito, requerente PSL de Mato Grosso, também requerente Valdemir Castilho Soares, que era seu presidente de 10/10/2015 a 21/3/2016, também requerente Wilson Nonato Silva, presidente em período posterior, também requerente Luiz Pereira Frades, tesoureiro, e também requerente Emílio Antônio de Souza, tesoureiro em período subsequente. Vossa Excelência o relator, está com a palavra. Trata-se de prestação de contas do Partido Social Liberal, representado pelo seu diretório regional no exercício financeiro 2016. A CCEA efetuou o checklist nas contas e ponderou a intimação da agremiação para complementar a documentação. Na data dia 27/6, o órgão técnico elaborou o relatório de exame contábil e concluiu pela necessidade de novas diligências para a regularização das contas. 13/6/2019, emitiu um relatório conclusivo pela desaprovação das contas. No mesmo dia, o partido carreou feito a petição de folhas 189 e 192 e os documentos faltantes foram apresentados pelo diretório. Na condição de relator, determinei que a CCEA manifestasse novamente sobre os documentos juntados. Realizado novo exame contábil, a CCEA expediu novo relatório, agora pela aprovação das contas com ressalvas. No mesmo sentido, adota a Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado. Voto ao relator. Vou poupá-los da leitura do voto. É um caso bastante já conhecido pela Corte. Não houve movimentação financeira e o documento que foram apresentados, no caso, foi uma declaração do próprio partido afirmando que não havia sede própria e não houve gastos nesse sentido. Assim como a CCEA e o Ministério Público Eleitoral, eu endosso as posições no sentido de aprovar com ressalvas, as contas do diretório do Partido Social Liberal, senhor presidente.
Não está em consonância com o parecer da CCIA e do Ministério Público, né? Aprovando com ressalvas, é isso? Exatamente. Eminentes pares, algum voto no sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Social Liberal referentes ao exercício 2016, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, é da relatoria de Vossa Excelência 2.3, processo 31.812. É uma prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2015, referente a uma informação número 50/2016, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso. Como dito, requerente, PRTB de Mato Grosso, também é requerente Samuel Lemos da Silva, requerente Eldo Leite Gataz, tesoureiro, e também Lúcia Neres Marques Santos, tesoureiro em período subsequente. Vossa Excelência, o doutor Bortolucci está com a palavra. Trata-se de prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, relativo ao exercício financeiro 2015. Segundo a informação número 50/2016, o PRTB não apresentou as contas referentes ao exercício 2015 no prazo legal. Diante da inércia partidária, foram expedidos mandados de intimação aos respectivos presidentes e tesoureiros do partido, os quais foram devidamente notificados. Em razão da não apresentação de contas, o presidente desse tribunal, à época, determinou a suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional. A fim de evitar a alegação futura de cerceamento de defesa, foi determinada a citação do órgão partidário e de seus responsáveis, para que apresentasse suas justificativas quanto à omissão. Em 24 de janeiro de 2018, o partido protocolou as contas anuais referentes ao exercício 2015. A Coordenadoria do Controle Interno emitiu relatório técnico parecer preliminar de exames, o qual ponderou pela realização de diligências junto à agremiação, visando esclarecimentos. Intimado, o Partido Prestador de Contas apresentou documentação sobre os pontos levantados no relatório, bem como apresentou procuração constituindo advogado. Em seguida, foi elaborado o parecer técnico, ponderando pela aprovação com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral endossou o parecer emitido pelo órgão técnico e também opinou pela aprovação com ressalva. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, também manifestou-se pela aprovação com ressalva. É o relatório, senhor presidente. O relatório, senhor presidente. Tá, senhor procurador? Ratificado. Está ratificado, retorna a palavra. Trata de expressão de contas apresentado pelo diretor regional do Partido Renovador, referente ao exercício 2015. Passo a análise das inconsistências apontadas pela unidade técnica, as quais, mesmo após o processamento de defesa e juntar documentos pelo prestador, restaram presentes. 1. Prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral em 24 de janeiro de 2018, fora do prazo legal. É o entendimento desse sudalício que essa extemporaneidade não impede a análise das contas apresentadas. Portanto, o atraso na entrega não é capaz de gerar a sanção extrema de desaprovação. E eu apresento aqui um acórdão desse tribunal, que tem sido o entendimento dessa corte. Portanto, aponho apenas ressalva no que atine à extemporaneidade das contas. E item 2, não esclarecimento sobre como foram pagas as despesas de manutenção da sede, tais como água, energia, material e escritório. O relatório técnico conclusivo aponta que a agremiação não deixou esclarecido como se deu o pagamento, ainda que mínimo, de gastos com a manutenção da sede da agremiação, tais como água, energia e material do escritório. No entanto, pode-se verificar dos autos que o partido não recebeu recursos de fundo partidário, não havendo quaisquer outros indícios de recebimento de receitas ou realização de despesas. Em julgado semelhante, o sudalício tem entendido que a regularidade acima tratada não tem o condão de macular as contas, até porque a ausência de declaração de gastos baseada meramente em suposições ou presunções de que os gastos tenham sido realizados não basta para desaprovar as contas do partido. Nesse sentido, eu transcrevo um aresto também desta corte, da relatoria do Dr. Jacques Francisco. Diante dos fatos e fundamentos acima explanados, em consonância com o parecer técnico conclusivo e com o parecer ministerial, julgo aprovado com ressalva as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro relativas ao exercício 2015. Como vai, senhor presidente? Está em consonância com o parecer, julgando com ressalvas, né? Aprovada com ressalvas, né? Sim, algum voto, sentido contrário, senhores?
O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso, referentes ao exercício 2015, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio Henrique, é da relatoria de Vossa Excelência 1.2 PJI 0601-253, também é prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual de eleição de 2018, requerente João Paulo Pinto. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, Excelência. Se trata de um processo de prestação de contas em que houve parecer técnico conclusivo da CCIA pela aprovação das contas e o parecer da doutora Procuradora Regional Eleitoral foi no mesmo sentido. É o relatório, Excelência. Ratificado. Está ratificado, senhor. Excelência, meu voto é no sentido de acolher o parecer da CCIA e o parecer da doutora Procuradora Eleitoral. Aprovo. Algum voto em sentido contrário, senhores? O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, 1.3 PJI 0601-065. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. Requerente Hermes Lourenço Bergamin. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas apresentada por Hermes Lourenço Bergamin, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Solidariedade nas eleições de 2018. A conta apresentada foi subscrita pelo candidato conforme extrato da prestação de contas e acompanhada de procuração constituído advogado nos autos. Conforme certidão apresentada na Secretaria Judiciária, em 14 de novembro de 2018, o candidato faleceu. Devidamente publicadas, as contas não foram impugnadas. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em seu relatório preliminar, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas. Conforme disposto no artigo 48, parágrafo 9º da Resolução 23553 de 2017, em razão do falecimento do candidato, foi determinada a intimação de Valdoir Antônio Pezzini, administrador financeiro responsável, segundo consta na ficha de qualificação apresentada no link do partido. Intimado a se manifestar sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar para expedição de diligências, o administrador financeiro deixou transcorrer o prazo sem apresentação de manifestação. Em seguida, a unidade de auditoria, em parecer técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas. Na mesma linha trilhada pela CCIA, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Relatório, senhor presidente. Ratificado. Ratificado, retorna a palavra. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas apresentada por Hermes Lourenço Bergamin, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Solidariedade nas eleições gerais. Conforme extrato de prestação de contas final, o candidato atingiu um montante de receita na ordem de R$ 298.026,69 e despesas em idêntico valor. No relatório preliminar foram detectadas diversas inconsistências nas contas apresentadas. Em razão do falecimento do candidato, o administrador financeiro de sua campanha foi intimado para justificar as irregularidades, porém, quedou-se silente. Sobreveio, então, o parecer técnico conclusivo, apontando as mesmas falhas do parecer preliminar, sobre as quais passo a análise jurídica, item a item. Descumprimento quanto ao item dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação. Conforme já é posicionamento recorrente dessa Corte, o atraso na apresentação desses relatórios representa tão somente a aprovação com ressalvas. E é nesse sentido que eu estou, é o meu voto. 2. Ausência de peça obrigatória, conta bancária não informada, extrato bancário apresentado com saldo diferente de 0. Com relação à conta pelo candidato informado, verifique-se que o extrato bancário apresentado não demonstra o saldo inicial zerado em sua data de abertura, 16 de agosto de 2018. O extrato enviado via sistema SPC inicia com um saldo de 200 mil em 31 de agosto de 2018, o que inviabiliza a escorreita análise das contas e conduz à irregularidade passiva de desaprovação. É nesse sentido o meu voto. Item 3. Omissão de despesas. O Diretório Regional do Partido Social
Democracia Brasileira, em Mato Grosso, informou em sua contabilidade de campanha doação consistente em recursos estimáveis em dinheiro, que totalizam R$ 2.173,91 ao candidato. Consta ainda a doação financeira no valor de R$ 26,69, o qual foi identificado o doador como candidato, ou seja, o CNPJ, mas não foi constituído fundo de caixa na campanha, conforme parecer técnico. O candidato, no entanto, não informou tais receitas em sua prestação de contas, o que afronta o artigo 56, inciso 1º, a linha C da Resolução TSE 23553/2017, bem como macula a autenticidade das informações prestadas à Justiça Eleitoral. Tal irregularidade, portanto, configura-se omissão de receita e enseja a desaprovação das contas prestadas. Quarto item, omissão de despesas, divergência entre a despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, conforme o quadro abaixo. Eu apresento um quadro aqui de 2 laudas com as correspondências de notas fiscais em que não se bate na prestação de contas em relação aos dados que a Justiça Eleitoral detém. Verifique-se a omissão de 22 despesas de campanha não declaradas na prestação de contas e identificadas nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo CNPJ do candidato, que totaliza o valor de R$ 2.498,29. A omissão de registro de despesa constitui falha grave que macula a confiabilidade da prestação de contas, impedindo o adequado exame dos gastos realizados durante a campanha eleitoral, sendo motivo suficiente para ensejar a desaprovação de contas. Por ofensa, disposto no artigo 56, inciso 1º, a linha G da Resolução TSE 23553 de 2017. Nesse ponto, conforme recentes decisões proferidas em julgados de sudalício, as despesas omitidas pelo prestador foram quitadas com recursos financeiros de origem clandestina que transitaram à margem da contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral, aplicando-se ao caso o artigo 34 da Resolução TSE 23553, que impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada. Assim sendo, em razão da falta de identificação da origem do recurso que pagaram as despesas omitidas pela contabilidade, determina seja recolhido o valor de R$ 2.498,29 aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 34, como acima mencionado. Item 5. Gastos eleitorais pagos com outros recursos sem apresentação da respectiva documentação comprobatória da despesa. O prestador de conta efetuou a despesa abaixo relacionada sem apresentar os respectivos documentos comprobatórios, contrariando assim o disposto no artigo 63 da Resolução TSE 23553/2017. E então apresento as laudas 9 e 10, a relação dessas despesas, cujo comprovento não foi apresentado. A ausência de documentação hábil a comprovar a realização de gastos escriturados na rubrica de despesa eleitoral paga com outros recursos, cujo valor total perfaz o montante de R$ 59.900, caracteriza-se como falha que macula a confiabilidade das contas prestadas, por não possibilitar a correta aferição da informação prestada. Gastos eleitorais, item 6. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas, mas não informados à época. Embora o candidato tenha omitido despesas que deveriam ter sido informadas na prestação de contas parcial, observo que os gastos referidos foram declarados por ocasião da apresentação da prestação de contas final, possibilitando a fiscalização por essa justiça especializada. Assim, não se deve impor de per se a rejeição das contas. E eu apresento aqui julgados dessa Corte nesse sentido. Item 7. Divergência entre a prestação de conta parcial e a final. Verifique-se detectadas divergências entre as informações relativas a despesas constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, o que contraria o que dispõe o artigo 50, parágrafo 6 da Resolução TSE 23553 de 2017, e refere-se a serviços prestados por terceiros. Estranhamente, os gastos inicialmente informados pelo candidato em sua prestação de contas, referentes a serviços prestados por terceiro, superam em 22% o gasto ao final declarado. Não houve esclarecimento sobre o valor ao final declarado a menor. A supressão de valores inicialmente declarados aponta a fragilidade das informações prestadas e configura a impropriedade das contas analisadas. 8º. Os gastos eleitorais realizados com combustível incompatíveis com os veículos utilizados e confecção de bandeira em quantidade 4 vezes maior do que o número de militantes.
Conforme o cruzamento de dados realizado pela unidade técnica, identificou-se a realização de despesa com combustível em veículos para os quais não houve apresentação da documentação comprobatória da doação ou locação. E eu menciono aqui os fornecedores. Verificou-se ainda o registro de despesa com combustível que totaliza o valor de R$ 4.282, referente a 946,36 litros de combustível. Ocorre que o candidato declarou o uso de 18 veículos em sua campanha, 2 veículos cedidos, 14 motocicletas locadas e 2 automóveis locados. Conforme apontado, das 14 motocicletas, 7 são bicombustíveis, funcionam com etanol e gasolina. 7 funcionam apenas com gasolina. Temos que o consumo médio de uma Honda NXR Bros é, em média, 23 km por litro de etanol. Logo, com 357,6 litros de etanol, seria possível rodar 8.224 quilômetros. E ainda, se essa mesma moto for abastecida a gasolina, seu consumo médio seria de 33 km por litro. Logo, 558,776 litros de gasolina. Valor informado pelo prestador, deveria ser possível rodar 19.429 quilômetros. Verifica-se, assim, uma grande discrepância entre o volume de combustível adquirido pelo candidato e o número de veículos utilizados em sua campanha, em especial quando se verifica que os veículos são, em sua maioria, motocicletas, que possuem maior autonomia de quilômetros e litros de combustível. A ausência de esclarecimento sobre o questionamento realizado pela unidade técnica não possibilita análise segura das informações prestadas pelo candidato em sua prestação de contas. Em igual sentido, é a análise do item 4, nono do parecer técnico, que revela a incongruência entre os volumes de bandeiras confeccionadas, 250, e o total de prestadores de serviços contratados, 58. O fato de haverem sido confeccionadas 4 vezes mais bandeiras que militantes ensejou a solicitação de esclarecimento para a unidade técnica. A ausência de proporção entre o número apresentado, diante da ausência de esclarecimento, evidencia a não confiabilidade das contas, circunstâncias que, somadas a outras irregularidades, poderiam levar a um juízo de reprovação. Por fim, examinado em conjunto todas as falhas detectadas e não sanadas nesse processo de prestação de contas, notadamente aquelas apontadas no item 3, 4 e 5, observa-se que as receitas gastas tidas como regulares perfazem a quantia de R$ 64.599,19, o que representa 21,67% do total de gastos realizados pela campanha. Evidenciam ainda os indícios de omissão que potencializam a falta de confiabilidade das contas prestadas, conforme apontamento nos itens 2, e 7 e 8. Em conclusão, analisando globalmente a prestação de contas apresentada, verificada a expressividade dos valores a que se referem as irregularidades aqui apontadas, bem ainda a ausência de transparência e rigidez nas informações prestadas, as presentes contas devem ser reprovadas. Do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e em face das inconsistências não sanadas, constando os itens 2, 3, 4, 5, 7 e 8, julgo desaprovada, nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504/97, as contas de Herme Lourenço Bergamin, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. No tocante ao tópico 4, em virtude das despesas omitidas na prestação de contas, cujo pagamento se deu por meio de recursos de origem não identificada, determina com fulcro no artigo 34, caput, e parágrafo 2º da resolução TCE 23553 de 2017, o recolhimento do valor de R$ 2.498,29 aos cofres do Tesouro Nacional, até 5 dias após o trânsito julgado da presente decisão. Nos termos do artigo 48, parágrafo 9º da resolução TSE 23553, considerando o falecimento do candidato em 14/11/2018, intime-se pessoalmente o Valdoir Antônio Pizzini, administrador financeiro da presente decisão. É como voto, senhor presidente? A Vossa Excelência, então, está desaprovando, né? Em consonância com o parecer ministerial. Com os pareceres ministeriais e também com o parecer da CCIA, né? Sim. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Relator, Doutor excelência. Jacques Coutinho. Com o relator. Vereadora Marilsen. Põe relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, esse é o último da pauta. Relatoria de Vossa Excelência, 1.4 PJE 0601-423.
É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. A requerente é Maria do Socorro Pereira Cruz. Vossa Excelência, relator, com a palavra. A candidata ao cargo de deputado estadual, já nominada, eleições 2018, arrecadou R$ 94.049,76 e gastou todo o recurso arrecadado. Apresentado o relatório preliminar, solicitaram-se esclarecimentos e diligências à prestadora de contas em face de irregularidades mencionadas nesse parágrafo, as quais eu irei fazer uma pontuação a seguir. A prestadora se manifestou no ID 1726822 e houve o parecer técnico conclusivo. Em relação ao item 1.1, a ausência de documentos obrigatórios, a impropriedade foi regularizada. Item 1.2, divergência entre informações relativas às doações de prestação de contas final e da prestação de contas parcial, em que pese os argumentos da candidata, observa que foi registrado na parcial doação financeira de partido político 40 mil e 7 mil na final. Essa ocorrência não foi esclarecida, consoante CCIA. Item 2.1, doações financeiras recebidas de pessoas físicas acima daquele valor de R$ 1.064. Não se observou a legislação pertinente à matéria. Item 2.1, doações recebidas de candidatos ou partidos, mas não registrados. Apesar da alegação de não ter havido má-fé, CCIA manifesta-se pela desaprovação. Item 2.3, recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integraram o patrimônio declarado pela candidata ou pelo vice. Houve a documentação juntada e irregularidade sanada consoante a CCIA. Item 2.4, doações recebidas de outros candidatos, ocorrência não regularizada. 2.5, receita não registrada na prestação de contas, gerou uma sobra de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não houve regularização. Item 3.1, omissões relativas a despesas constantes de prestação de contas e da base de dados da Justiça Eleitoral. O examinador entendeu que a ocorrência não foi esclarecida, apesar da manifestação. Item 3.1, transferências a outros candidatos ou partidos. Documentação juntada e irregularidade sanada. 3.3, realização de despesas após a concessão de CNPJ de campanha ocorrida em 14/8/2018, mas antes da abertura da conta bancária. Mas aprovação com ressalvas, a manifestação. Item 3.4, detectados gastos eleitorais em data anterior, aprovação com ressalva. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas e pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 20.400. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra. Em primeiro lugar, vou elencar os itens aprovados. Item 1.1, 2.3, 3.1. Eu já fiz a leitura do que significam. Tá? Foram as irregularidades sanadas, aprovação sem ressalvas. No que se refere ao item 1.2, divergência entre informações relativas às doações constantes da prestação e final e parcial, ela alega inexistir a divergência, mas a falha persiste. A disposição do artigo 50, parágrafo 6º da resolução que rege a matéria, a doação, pontua que a doação em exame consta da prestação de contas final, apesar de não ter sido informada à época. Então, há de se aplicar uma ressalva. Item 2.2, doações recebidas de outros candidatos, mas não registradas pelos doadores e suas prestações de contas. Nós já entendemos aqui que ela não pode ser prejudicada, aprovo sem ressalvas nesse aspecto. 2.4, doações recebidas de outros partidos com informações divergentes das prestações de contas. Refere-se à direção estadual do PR, declara ter doado à candidata R$ 70. É uma irregularidade, o valor é ínfimo, então apenas a posição de uma ressalva. Item 2.5, receita não registrada na prestação de contas da candidata, o que gerou uma sobra de recursos do fundo negativa de R$ 13,20. O examinador entendeu que não houve a regularização da ocorrência, vez que não foi informado o que foi feito com essa sobra. É de se apor uma ressalva, mesmo em face a esse baixo valor. Item 3.1,
Despesas realizadas antes da abertura da conta bancária, aprovação com ressalva, nós já temos entendimento. Item 3.3, perdão, tá? Item 3.1 agora, ocorrências relativas a despesas da prestação de contas e é constante na base de dados. O examinador entendeu que a ocorrência não foi esclarecida, embora houvesse a manifestação. São relatados os gastos, no total, R$ 431,73, que equivalem a 0,45, menos de 1%, do total de despesas. Tá? Então, o entendimento nosso é uma posição de uma ressalva. Mas agora a desaprovação. Quanto à desaprovação, que se dá em relação ao item 2.1, houve doações financeiras recebidas de pessoas acima de R$ 1.064. O que aconteceu? Esses valores foram realizados, diversos valores por transferência eletrônica. Tá? A soma per fase R$ 2.400. Não é possível haver a identificação, tá, desses depositantes. Então, a per fase total de 21,69% dos recursos aplicados, e nós temos o entendimento que, em razão da impossibilidade de verificação da identidade desses depósitos online, não é possível aprovação. Se fosse cheque, se houvesse assim, a identificação, o entendimento nosso é que seria possível. Agora, essa transferência bancária online não é possível, por isso, a reprovação das contas. Senhor presidente, com essas considerações, em consonância com os pareceres técnico, contábil e ministerial, desaprova as contas de Maria do Socorro Pereira Cruz, candidata ao cargo de deputado estadual, eleições 2018, em face da irregularidade constante do item 2.1. Determina o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional. É como voto. Entre pares, algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.